Hoje, com uma introdução, eu gosto de fazer isso. Vocês já devem ter reparado nas minhas palestras que eu gosto de explicar da onde veio a inspiração para a palestra, né? E aí eu já estava, a gente comentou sobre as datas de fevereiro, então eu tive um tempo bom aí para pensar no tema, né? E aí, como vocês estão vendo aí, água é vida, água é agro, água é pop. Não foi assim que eu cheguei na ideia do tema. Como que eu cheguei na ideia? Eu fiquei pensando muitas vezes ali em situações cotidianas, né? Eu sempre pego um exemplo meu de vida, daquilo que eu estou vendo naquele momento e tento encaixar um tema da palestra. E aí fiquei refletindo bastante sobre carnaval, essa época bem nebulosa que a gente vive, né? É uma festa muito bonita, mas ao mesmo tempo também traz uma mistura de energias, de sensações, às vezes boas, às vezes ruins. E agora a gente entra nesse período de quaresma até a Páscoa, né? É uma tradição aí milenar nossa, essa questão toda das festividades vindo, elas se iniciam lá no Natal, né? Então, fiquei pensando nisso e não vinha um tema que fizesse lógica. Achei que seria talvez um tema muito pesado para falar de quaresma, falar do horário vigiar durante o período de carnaval, tal. Não estava certo do tema. Falei, não, esse tema não, para começar, para a primeira palestra do ano, nem eu estou tão inspirado assim para poder falar de algo tão sério, né? E aí, não sei por quê, no domingo passado, eu acordei determinado a definir o tema. Poxa, passaram 2, 3 semanas já que eu já sabia a minha data de palestra e não tinha definido um tema. Tinha estudado algumas coisas, mas nada no papel. E aí eu tomei meu café da manhã, me veio a água na cabeça. A importância da água, né? A importância da gente tomar água, de como a água reflete a vida, né? Tudo que a gente olha tem água praticamente, né? E aí, muito bem, passei a manhã ali pensando nisso, fiz umas coisas no domingo, e aí, na hora do almoço, já definida o tema sobre a água, botando a cabeça para pensar, já fazendo algumas anotações no meu celular, eu pensei na força da água. E aí seria o primeiro tema ali, a força da água. E aí, por incrível que pareça, eu já fiz palestra aqui sobre coisas que aconteceram, né? Alguns de vocês assistiram a minha palestra da mochila, né? Em que eu falei sobre o bom samaritano, né? Sobre a caridade e contei aquela minha história que eu perdi a mochila e, por incrível que pareça, uma boa alma, né? Um bom samaritano, uma pessoa que respeita o próximo e faz para o próximo o que gostaria que fizesse para si mesmo, achou minha mochila, devolveu. E aí, alguns dias depois, eu estava fazendo a palestra sobre aquele tema e tinha entendido por que o tema era aquele. Dessa vez foi ao contrário. Veio a ideia do tema, da força da água, e logo após o almoço no domingo passado, nós tivemos uma tempestade, aqui na região, né, pelo menos da Lapa, Alto da Lapa, Vila Romana, Perdizes, Pompeia, Sumaré, com granizo, uma tempestade braba daquela. E aí, pois bem, veio a força da água. Um dos nossos banheiros aqui de casa, um lavabo que a gente tem, a água voltou do ralo, água pluvial mesmo, não era água de esgoto, mas a água pluvial voltou do ralo e simplesmente se eu e a Lu não tivéssemos em casa, teria alagado o apartamento. Eu por pouco não saí para assistir o jogo do Corinthians, ou na casa do tio Marcelo, ou num bar, e aí se eu tivesse saído, quando eu voltasse para casa, a casa ia estar debaixo d'água e os meus cachorros aqui, meus pequenos desesperados. E aí a água invadiu com tudo. Eu e a Lu tivemos uma luta aí de 1 hora e meia para salvar o que dava dentro do apartamento. E aí eu percebi como é fácil perder a nossa residência, né? Como é fácil a gente ver na TV as pessoas falarem: nossa, mas eu estava aqui em casa e de repente a água inundou a minha casa e eu perdi tudo. E aí a gente se pergunta: nossa, mas ela não saiu de casa? Não deu tempo de salvar nada? Não é possível. Não, não deu tempo de salvar nada. Eu, quando vi a água saindo por debaixo da porta do banheiro, falei para Lu, Lu, traz todos os panos da casa. Ela falou, ah, pano? Aí eu falei mais alto, isso, todos os panos da casa. Aí ela perguntou, mas todos? Por que todos? Nesse momento eu berrei um pouco mais alto e falei, para de fazer pergunta e faz o que eu estou mandando. O tempo dela chegar com os panos já estava
feita a caca, a casa já estava alagada, a escada que a gente tem aqui dentro já tinha virado uma cachoeira, enfim, superada aí a turbulência, eu pensei, escolhi o tema e previ o tema, hein? E aí acabei nos estudos mudando de a força da água para água é vida, porque água realmente é vida e a gente vai falar sobre isso hoje. Esse computador vai para o próximo slide. Isso. A importância da água na natureza é como a gente vai começar falando dela. E aí a gente sabe que a água é essencial para a vida, né? A água é essencial para a existência e o desenvolvimento de praticamente todas as formas de vida na Terra, desde os mais microscópicos organismos até os seres humanos e animais. A água também regula o nosso clima. Além de sustentar a vida, a água desempenha um papel crucial na regulação do clima global, influenciando padrões de chuva, temperatura e umidade em todo o planeta. É a água que gera esse ecossistema capaz de gerar vida dentro do planeta, né? Vocês veem em Marte, quando eles vão lá, enviam as sondas e tal, o que que eles procuram? Água. Porque se eles encontrarem uma fonte de água viva ainda hoje, tem vida naquele planeta. E aí eles ficam caçando o rastro da água que um dia possa ter existido em Marte. Assim na Lua também, e assim nos outros planetas também. Então a água é essencial para a vida porque ela também é capaz de moldar as paisagens. Além disso, ela mantém toda a biodiversidade, né? A presença de água em diferentes ecossistemas é fundamental para a manutenção da rica biodiversidade encontrada em florestas, oceanos, rios e em todo o reino animal. Poxa, temos a água salgada e água doce, né? Como que funciona isso, né? Então, só a natureza vai explicar. Os cientistas explicam também, mas é uma formação natural. O homem não foi lá e misturou sal na água e criou um mar salgado, né? Nem um rio como é lá na Europa a gente tem o Mar Morto, né? Que a água é salgada. Então, a natureza é abundância de água e água é natureza. Tá aí a importância dela. E além disso, nós vemos os fenômenos da natureza, né? Cachoeiras deslumbrantes. As cachoeiras são exemplos impressionantes da força e da beleza da água em movimento, esculpindo paisagens naturais e exuberantes. Aí nós temos a força da água de uma forma, às vezes, não tão agradável, dependendo do ponto de vista, que são os tsunamis, que podem ser até devastadores, né? Os tsunamis gerados por distúrbios sísmicos no oceano mostram o impacto avassalador da água sobre as regiões costeiras e ecossistemas marinhos. O ímpeto das ondas do mar é a manifestação da força e do movimento incessante da água, né? Distúrbios sísmicos. Lá no fundo do mar, às vezes há alguma movimentação de terra e aí isso começa a causar um movimento nas águas e acaba gerando até um tsunami, né? Um movimento de terra mais conhecido como terremoto. E, além disso, a água, junto com o fenômeno da aurora boreal, gera uma das paisagens mais bonitas que a gente pode ver, né? Nem os filmes de Hollywood conseguem reproduzir a beleza real que é o reflexo de uma aurora boreal em um lago, em um rio cristalizado, né, de gelo, é realmente um fenômeno lindo. Então, aqui eu trouxe essa pequena imagem. Águas tranquilas de um lago criam um espetáculo de luzes hipnotizantes, resultante da interação entre partículas solares e atmosfera terrestre. Esses são alguns dos fenômenos da água. E aí, a gente precisa falar dos estados da água, né? Mas não falar dos estados da água de uma forma científica. No começo, eu estava colocando aqui uma forma científica explicando como é o estado sólido da água, mas acho que isso é meio óbvio para todos, né? E documentos científicos a gente acessa a qualquer clique hoje na internet, você vai ter a explicação teórica e científica de como que a água fica dura, né? O que que é legal falar do estado da água? Da solidez da água, que o gelo ele brilha, né?
O gelo brilha e encanta. Não só o natural, que a gente vê esculpido pela natureza, como aqueles que o homem põe a mão e cria arte com o gelo, né? Cria esculturas com o gelo, né? Tanto é que os próprios cristais formam a sua estrutura. E para isso a água tem que estar congelada, e aí ela fica no seu estado sólido. O líquido, já é legal a gente imaginar o líquido porque ele flui livremente. O líquido, se você coloca ele sobre uma superfície, ele vai seguir o movimento daquela superfície. Se aquela superfície está um pouco inclinada, ele vai descer aquela superfície. Se aquela superfície está retinha, ele vai criar um espelho de água em cima daquela superfície. Então é legal a gente imaginar esse estado da água do líquido como uma fluidez livre, né? Ele é livre o líquido é livre na natureza, né? Ele vai seguindo todos os caminhos. Inclusive, ele entra em todos os espacinhos, né? A água é muito difícil de ser contida. Se você tem um vazamento no teto da sua casa, se você tem um vazamento como a gente teve aqui uma experiência durante a chuva, é muito difícil. Essa água vai seguindo caminhos que só ela decide aonde ela vai parar. E se você fecha um lado, ela acha um outro para passar. E o líquido, ele traz a vida dependendo da força, né? É com o líquido que o movimento da água acontece. Vejam lá, a gente acabou de ver o tsunami. Se ela tivesse sólida, não teria impacto, mas o movimento vem com o líquido. E o gasoso é o vapor que se eleva, né? É aquela água invisível no ar. E o que é mais legal do gasoso? É a transformação sutil. Eu sempre fui fascinado por isso, de ver à noite a água à noite, de ver a fervura da água e a água aí desaparecendo durante aquela fervura, né? E virando vapor, virando quase que uma fumaça, né? Eu sempre fui fascinado por isso. E esse estado gasoso que mais me fascina é isso, é a transformação de você ter uma determinada quantidade de água e ela evaporar, seja por calor ou seja por tempo. Se a gente deixar às vezes uma água lá, mesmo sem esquentá-la, ela começa a evaporar também. E aí, o que é importante a gente começar a falar? Da composição da água no nosso corpo, né? Então a gente olha aqui, adultos, crianças e bebês. A quantidade, a porcentagem de água é enorme, é mais da metade do corpo humano. Você pega lá, o bebê ele está com 75% de água no corpo. O corpo dele é 75% formado de água. Quando criança, 65%. E quando adulto, uma variação de 55% a 60%, ou seja, mais da metade do nosso corpo é feito de água. Então, se a água tem três estados: sólido, líquido, gasoso. Imaginem dentro do nosso organismo o que ela é capaz de fazer, tanto com a nossa temperatura corporal, quanto com a nossa corrente sanguínea e tudo mais, né? E aí, a título de curiosidade, eu trouxe aqui os órgãos e a porcentagem de água, né? Então, a pele, a gente tem 64% de água na pele. Músculos e rins, 79%. Cérebro e coração, 73%. Pulmões, 83%. Esse me surpreendeu, né? 83% dos pulmões são feitos de água. Isso é incrível. Por isso que o pulmão ele é leve, né? Não existe o pulmão quando você retira ele, ele não é, ele quase não é palpável, né? Ele é pior do que uma bexiga vazia, né? Porque 83% dele é feito de água. Fígado, 71%. E os ossos, mesmo sólidos daquele jeito, rígidos, com cálcio, eles ainda levam 31% de água dentro deles. Então, esse alerta para nós é fundamental, porque se o próprio fígado, por exemplo, 71% dele é feito de água, tomar água vai fazer bem para tudo. E essa consciência é importante a gente ter, que o corpo sem água, ele é um corpo fraco. A desidratação é um problema enorme, né? E muitas vezes no dia a dia a gente não percebe que passou o dia sem tomar uma garrafinha de água, né? A Organização Mundial fala que nós temos que tomar no mínimo 1,5 litro de água por dia. E o ideal é de 3 a 5 litros de água por dia, ou até mais, dependendo da comorbidade que a pessoa tem, da idade, da necessidade, ou do quanto ela gasta de água durante o dia nas atividades que ela faz. Então, esse é um alerta muito importante para nós quando a gente fala na água.
E aí a água, símbolo de purificação e renovação. Cachoeiras, por exemplo. As cachoeiras representam a força e a purificação da água em movimento. Por quê? Porque a água não envelhece, né? A água não suja ali durante a cachoeira. Ela está em constante corrente, ela está limpa o tempo todo, ela está se reciclando, ela está em movimento, ela está empurrando tudo em uma direção, além de estar moldando as paisagens e o ecossistema ao redor dela, né? Aí as gotas de chuva, que é uma das formas que a natureza tem de nos apresentar água, através das nuvens, né? A condensação daquele calor, de tudo que evapora, gera uma nuvem e ela traz as gotas de chuva. E a chuva é um símbolo da renovação, trazendo vida e fertilidade à terra. Ou seja, se nós não regarmos as plantas, a chuva é que tem que se encarregar por regá-las, né? Claro, as plantas dentro da nossa casa, próximos a nós, a gente cuida. E aquelas que estão em praças, né? Estão em regiões que não são habitadas, estão em florestas, em montanhas, em colinas, elas dependem das gotas de chuva, né? Então, muitas vezes a gente acha que a chuva, poxa, tá chovendo, eu não gosto de chuva. Eu, Guilherme, não gosto de chuva. Mas eu aprecio a chuva. Eu não gosto por quê? Porque às vezes ela limita os eventos do ser humano, né? Poxa, o ser humano queria andar de bicicleta, tá chovendo, já não dá. Poxa, o ser humano lavou o carro, choveu naquele dia. Vai ser batata. Você está um mês sem lavar o carro. Você lavou o carro, se não chover naquele dia, vai chover no dia seguinte. Então, pelas questões mundanas, eu não sou muito feliz com a chuva, mas eu aprecio a chuva, eu dou valor para ela, né? Até porque as delicadezas das gotas de chuva pequenas têm um poder de revitalizar a natureza e lavar tudo que a gente precisa. Eu não sei se vocês repararam, mas o carnaval do ano passado foi banhado de chuvas muito severas. Tivemos aquelas tragédias lá no litoral norte, né, aqui de São Paulo. E esse ano foi ao contrário, né? Nós fomos abençoados esse ano no carnaval, todos os dias, pelo menos aqui em São Paulo. Foram dias maravilhosos, de muito sol, céu azul, muito calor. Mas aí o que que aconteceu? Na quarta-feira vieram as gotas de chuva para revitalizar, para limpar, para lavar a nossa cidade depois de tanta festança. E aí o oceano infinito, ele também simboliza a vastidão e os mistérios da água, contendo poderes de cura e renovação. Até porque o oceano, ele não tem nem mais de 5% explorado, todo o oceano do planeta Terra. Se ele foi 5% explorado, já é muito. Tem muito oceano aí que nós nem temos acesso devido à profundidade, à escuridão e à falta de luz que é lá embaixo, né? Nem com um submarino você não consegue acessar muitas partes do nosso planeta. Então a água ainda traz para nós esse mistério. O oceano acaba sendo um mistério. Também é muito importante a gente lembrar como as marés reagem à Lua, né? As fases da Lua. Então, são diversos os estudos científicos que comprovam que a Lua exerce uma poderosa influência sobre os oceanos. O fenômeno das marés é um exemplo claro dessa relação, onde a atração gravitacional da Lua causa o movimento das águas. Essa interação entre a Lua e os oceanos revela a incrível conexão entre os corpos celestes e a Terra. Porque a Lua, ela é um corpo, né? Ela é um corpo lá no espaço. Ela é uma espécie de satélite que gera o equilíbrio para nós dentro do planeta Terra, né? A Lua, quando ela foi aproximada da Terra, segundo os estudos, ela gerou esse pêndulo, né? Ela gerou uma espécie de compensação para que a gente tivesse essa órbita e essa rotação terrestre e esse giro em volta do Sol que a gente conhece hoje por toda a astronomia aí muito bem difundida. Então, é fascinante a gente ver como as marés se agitam com uma lua cheia, com uma lua minguante, com uma lua crescente, como é alterada a água dos oceanos com a aproximação ou não da lua, com o reflexo do sol na lua batendo nos nossos oceanos. Até porque é uma coisa natural também, né? Quando a lua está cheia, à noite, ela gera uma luz.
os próprios seres marinhos lá dentro do oceano vão em busca dessa luz e automaticamente eles geram um movimento nessa água, né? Em busca dessa lua. E o ao contrário é a mesma coisa. Então é fascinante ver como a água ela é suscetível ao próprio fenômeno de um astro como é a Lua, como é o nosso Sol também. Aí essa é uma parte um pouco mais massiva, por quê? Massiva aqui da palestra, porque a água como condutor de energia é uma das coisas que mais impulsionou a evolução do ser humano, né? O ser humano evoluiu muito quando ele descobriu como manejar a água. Claro, o fogo foi a grande descoberta, mas a água bem manejada, é ela que dá essa base ecológica toda que a gente tem, né? O ser humano foi aprendendo desde os primórdios, quando se pescava para poder comer, e tudo que o ser humano aprendeu a fazer com a água e a utilizar ela como um condutor de energia. Então, a água, em sua fluidez e constante movimento, é um poderoso condutor de energia, desde a amplitude dos oceanos até a delicadeza dos riachos. A água carrega consigo uma força indomável e vital. Essa capacidade de conduzir energia faz com que a água desempenhe um papel fundamental em diversas áreas. Na geração de energia elétrica, por exemplo, a água é utilizada para movimentar as turbinas em usinas hidrelétricas. O Brasil é um país abençoado em ter uma usina hidrelétrica. Muitos países vivem com usinas a carvão, né, para poder gerar energia elétrica. E nós não, nós temos a sorte de ainda dividir com um país vizinho a nossa hidrelétrica lá de Itaipu. Então, além disso, a água também é um condutor de calor em sistemas de aquecimento. Quantos de nós hoje não temos o chuveiro aquecido através do gás que esquenta a água? Ou da eletricidade que esquenta a água pela cabecinha do chuveiro, né? Então, a própria água também serve como um condutor de calor. Em sistemas de aquecimento, como os presentes em residências e indústrias, a água é utilizada para transferir o calor de uma fonte para outra. Além disso, a condução de energia, a água também desempenha um papel vital em processos biológicos. Nos organismos vivos, a água atua como solvente em meio de transporte. No corpo humano, por exemplo, como nós estávamos falando agora há pouco, a água desempenha funções muito importantes, como a regulação da temperatura corporal, o transporte de nutrientes e a eliminação de resíduos. Afinal de contas, os nossos rins são filtros, né? A nossa urina saem os resíduos que o corpo filtrou, as toxinas que nós não utilizamos. Quantos de nós, quando estamos tomando um remédio um pouco mais forte, um anti-inflamatório, um antibiótico, e vamos lá no banheiro fazer o nosso xixi, a gente não sente aquele cheiro de remédio saindo da urina. Por quê? São os nossos rins filtrando todas aquelas impurezas, né? E é fundamental para manter o equilíbrio e o funcionamento. E aí a capacidade da água de conduzir energia e atuar como meio de transporte a torna um recurso valioso e essencial para a existência e o desenvolvimento de todos os seres vivos do planeta Terra. Tamanha é a importância da água, principalmente quando ela é utilizada como condutor de energia. E aí a gente chega na parte que mais nos interessa, que é a parte da doutrina. Eu parei para ler um pouco sobre o que Chico Xavier falava sobre a água, o que Divaldo já falou sobre a água, o que o próprio Allan Kardec, através de suas obras, mencionou ou não sobre a água, né? Então, para o próprio Chico, a água é um símbolo de pureza, serenidade e cura espiritual. Chico acreditava que a água possuía uma energia especial, capaz de transmitir vibrações positivas e sutis. Ele enfatiza a importância de utilizarmos a água como instrumento de limpeza espiritual, purificando nossos corações e almas. Além disso, Chico defendia que a água tinha o poder de nos conectar com a natureza e com o divino. Ao contemplar a beleza de um rio, lago ou mar, ele nos convidava a refletir sobre a grandiosidade da criação e a buscar a harmonia com o universo. Por diversas vezes o Chico fala sobre isso, né? E aí a gente lembra da própria água energizada. Quantas vezes nós não energizamos a água para poder se beneficiar daquele remédio? Ela passa a ser praticamente um remédio para nós, né? Muitas reuniões
as águas são fluidificadas. Inclusive, nós até já comentamos, né? Alguns centros conhecidos, até uma disputa pelas garrafinhas de água após a energização. Alguns caem no erro de vender a água energizada, né? Para quem frequenta o centro. Eu digo assim, um erro, né, gente? Cada um tem o seu jeito de trabalhar e de enxergar as coisas, mas eu acho que se nós temos a capacidade de energizar uma água gratuitamente, não precisamos cobrar por isso, não é mesmo? Então aí vem a importância dessa água fluidificada e tudo que a gente pode fazer. Assim, o Chico nos lembrava da importância de valorizarmos a água em suas diversas formas, reconhecendo-a como um elemento sagrado que nos ensina sobre a vida, a espiritualidade e a conexão com o mundo ao nosso redor. Então, na verdade, como diz esse último parágrafo, devemos aprender a honrar e proteger os recursos hídricos, conscientes de que a preservação da água é essencial para a continuidade da vida no planeta. Além disso, ao utilizarmos a água com gratidão e respeito, estamos contribuindo para o equilíbrio energético do nosso ser e para a expansão da consciência coletiva. Que possamos, assim como Chico Xavier, conhecer a água como um veículo divino de transformação e renovação. Então, vamos pensar o seguinte: se nós mesmos, né, todos nós somos médiuns, se nós mesmos podemos pegar uma água, fazer as nossas orações e nos beneficiar da, daquela água, outras pessoas também podem. O que nós temos que imaginar é o seguinte: se 70% da água, do corpo de uma criança é feita de água, que água nós vamos fornecer para essas crianças? Quando temos uma criança com sede próxima a nós, como que a gente leva essa água até essa criança? Né? Um bebê, né, que não consegue subir lá no pote ao abrir uma garrafa e pegar água. Esse pequeno momento, nós, com o conhecimento da doutrina, podemos todas as vezes transformar aquela água em algo diferente para a criança tomar, em algo salutar. E, obviamente, para nós mesmos, né? Toda a água que a gente toma, se a gente agradecesse a Deus, lembrasse de falar a palavra gratidão a cada gole de água, a nossa cota de gratidão estaria sendo preenchida ao longo do dia de uma forma natural, não é mesmo? E aí, olhando para as obras do Divaldo, lendo, estudando, vendo vídeos do Divaldo, encontrei mensagens muito parecidas com a do Chico, né? Para o Divaldo, a água é um elemento sagrado que nos conecta com a natureza e com o divino. Ele acredita que a água possui uma energia vital e curativa, capaz de restaurar nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. Além disso, Divaldo Franco enfatiza a importância da preservação da água como um recurso precioso, assim como o Chico também nos alertava, né? E ele nos convida a refletir sobre o impacto dela no meio ambiente, na nossa vida. Divaldo Franco nos inspira a conhecer a água como elemento sagrado e agradecer por sua presença em nossas vidas, que é o que a gente acabou de falar. Podemos aprender com a mensagem de Divaldo Franco e aplicar esses ensinamentos em nosso dia a dia, adotando hábitos sustentáveis, como não desperdiçar água, investir em sistemas de reuso e evitar o descarte inadequado de produtos químicos nos nossos rios, né? Esse é um pecado que a gente vem cometendo há algumas décadas. São Paulo é a prova disso, né? O Rio Tietê, o Rio Pinheiros, infelizmente, nós não organizamos direito aquele descarte de dejetos e achamos que o rio seria infinito e que a água corrente limparia toda a sujeira que a gente jogasse lá, e hoje a gente descobre da pior maneira que não é verdade, né? Então, o que é legal aqui da visão do Divaldo também a gente imaginar é que se a água tem uma energia vital e curativa em um equilíbrio e ela gera equilíbrio físico, emocional e espiritual para nós, ela poderia um dia ser o maior remédio de todos, sem que nós necessitássemos de outro remédio. Por quê? Já existem estudos do meio do século passado e inclusive neste século
das moléculas da água. Então, eu vou dar um exemplo de um estudo que eu li, depois eu posso até passar para vocês a bibliografia. Um determinado indivíduo foi colocado numa banheira cheia de água. E aí, na frente dele, foi colocada uma televisão. Nessa televisão, projetaram imagens da infância dele, da família, imagens agradáveis, imagens que despertaram nele amor, fraternidade, paz. E aí os cientistas vão e coletam aquela água e levam para um laboratório para poder olhar ela no microscópio e tudo mais. Aí esse mesmo indivíduo, na mesma água que foi coletada, sem trocar água, sem esvaziar a banheira onde ele estava, eles alternam as imagens e colocam imagens pesadas, imagens de tristeza, imagens de momentos difíceis que ele passou na vida, imagens que não elevavam a vibração dele de forma alegre, pelo contrário. E aí os cientistas vão lá e pegam essa mesma água, é a mesma água que eles coletaram antes, põem em um outro frasco e levam para o laboratório para olhar no microscópio. Quando eles olham a ionização dessa água, elas são completamente diferentes. E aí a gente se pergunta, poxa, mas era a mesma água, não esvaziou a banheira, não trocou de água. A pessoa era a mesma, ele nem saiu e voltou, ele continuou lá dentro, na mesma posição, fazendo o mesmo que ele estava fazendo antes. E a água é diferente uma da outra? Sim, é diferente uma da outra. Por quê? Aquelas imagens e aqueles sentimentos que ele foi gerando dentro da água alteraram a vibração da água. Para vocês verem o que é importante a água no nosso organismo e na vida como um todo. Então, vamos pensar na seguinte situação: se eu não estou bem, seja psicologicamente, seja fisicamente, e eu tenho 60% de água dentro do meu corpo, poxa, é muito interessante que eu energize uma água, faça uma oração, ou pegue uma água já energizada, já fluidificada, e ponha para dentro do meu corpo. Talvez aqueles 300 ml, 100 ml, 500 ml que você vai tomar de água transmutem todos os outros 60% de água que você tem dentro do seu corpo e te deem essa força emocional, espiritual e física para você mudar aquele estado que você está, que não está te fazendo bem. Então, isso é uma coisa assim muito importante, muito legal da gente imaginar. E aí, ainda estudando o Divaldo sobre esse mesmo tema, eu achei no YouTube um vídeo dele que ele comenta sobre a prática da água sagrada de Chico Xavier. Eu não sei se vocês conhecem, é uma passagem super rápida, chega a quase ser divertida. Onde o que que aconteceu para ficar conhecida essa frase, né? A prática da água sagrada de Chico Xavier. Ela tem tudo a ver com aquela parte do Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas e perdoar a quem nos tem ofendido. Porque em determinada ocasião, uma pessoa, um indivíduo, se eu não me engano era uma mulher, estava desferindo palavras de ódio contra o Chico. E o Chico, quieto, né, sem retrucar, mas com aquele fogo ardente dentro dele, aquela revolta despertando, aquela vontade de retrucar, aquele desgosto por estar ouvindo tantas blasfêmias daquela pessoa para ele, vai embora para casa completamente angustiado, né? Poxa, que coisa, que vontade de revidar, de esbravejar, de reclamar com essa pessoa, né? E aí, quando ele chega lá, Emmanuel aparece e fala: próxima vez que você passar por isso, faça o seguinte: pegue um copo d'água e encha a boca de água. Quando você tiver vontade de responder, de retrucar, encha a boca de água e fique com ela na boca. Quando ela esquentar, você joga ela fora e toma outro copo de água e deixa ela na boca de novo. E aí você vai repetir isso quantas vezes forem necessárias até você perder a vontade de retrucar.
Então, quer dizer, até num exercício engraçado, né? Emmanuel foi até quase cômico, né? Quando ele disse isso para o Chico. E o legal é que a gente viu isso no nosso lar, né? A gente viu isso acontecer com o próprio André Luiz, né? Quando ele está no hospital lá holístico e ele começa a se sentir um pouco melhor após ter sido resgatado das zonas umbralinas, ele começa a se encher de perguntas. Pensem, ele era um médico, né? Médico é ciência, médico é matemática, medicina é uma coisa cética, né? E ele começa a encher de pergunta o que que o rapaz que está cuidando dele faz? Tome essa água, mas não engula, fique com ela na boca. Por quê? Porque com ela na boca ele não consegue perguntar mais nada. Então vejam, até de uma forma não tão séria, né? Sem ser uma água fluidificada, direcionada, ela também serviu para passagens de grande aprendizado, né? De grandes ensinamentos para nós. E aí uma outra pergunta que eu vi, inclusive o Divaldo comentando sobre isso, é se Jesus realmente transformou água em vinho naquele casamento que ele estava, né? A pedido da sua mãe. Ele está lá no casamento e aí, infelizmente, naquela época existia uma tradição, né? Que a família da noiva, se eu não me engano, era quem tinha que fornecer o vinho da festa, né? Ou ao contrário, já posso estar me confundindo. Pode ser também a família do noivo, eu não me lembro direito. Mas uma das famílias tinha que fornecer o vinho da festa. Em determinado momento, naquele casamento, acaba o vinho. E isso era um desgosto, porque era uma tradição muito séria naquela época, né? Era um desgosto, ia deixar o casamento, Nossa Senhora. É, é, Era tudo para dizerem que foi um casamento ruim, a falta do vinho. E aí, própria Maria, né, pede para Jesus, poxa, vê se você pode ajudar de alguma maneira. E aí ele vai na sala onde estão os tonéis lá de vinho, vazios já, acabaram, e ele pede, tragam toda a água que vocês encontrarem. Encham tudo que está aqui dentro de água e deixem comigo. E aí Jesus faz uma oração, um pedido para o Pai Maior, e na sequência, quando servem aquela água, né, no caso, vinho, talvez, quem toma fala: nossa, mas a tradição é começar o casamento com o melhor vinho. E depois, quando as pessoas já estão embriagadas, você vai servindo qualquer outro vinho lá, porque aí o pessoal já não sente direito se aquele vinho é do bom ou não é. Nesse casamento está sendo ao contrário. Vocês serviram primeiro o vinho fraco para nós, e agora vem o melhor vinho. Que vinho é esse? E todos eles tomam aquele vinho naquele casamento e dizem: nossa, que vinho espetacular. E aí fica essa pergunta, né? Divaldo comentou sobre isso. Poxa, vinho, ele é uma bebida alcoólica, né? E como a gente sabe, claro, o álcool é utilizado também para gerar remédio, anestesia, de vez em quando. Na época ele era muito utilizado para isso também. Mas, no geral, o álcool é um inimigo da saúde humana, né? É um dos vícios que o homem deve evitar, né? Como que Jesus, então, tão, tão perfeito como ele era, permitiu gerar uma bebida alcoólica que, de certa forma, embriagou os convidados, né? Como que a gente faz esse entendimento? Poxa, mas Jesus ajudou a embebedar as pessoas, né? Jesus ajudou a gerar uma bebida alcoólica, o álcool, que não é tão salutar assim à saúde e ainda causa uma dependência. Que coisa difícil de entender, né? Porque a história ela é contada por quem viveu naquele momento, claro, mas naquela época não havia comprovação científica. Então, será que Jesus realmente transformou a água em álcool? Será que aquele vinho tinha álcool? O vinho que foi feito por Jesus? Ou ele só fluidificou aquela água a ponto dela ficar tão celestial, dela ficar tão ionizada, tão pura, que a sugestão de ser vinho foi aceita pela maioria que colocou aquela água na boca? O que vocês acham? Eu fiquei refletindo bastante tempo sobre isso. Eu queria ouvir a opinião de vocês.
Vocês acham mesmo que Jesus transformou a água numa bebida alcoólica? Ou vocês preferem entender mais ou menos como o Divaldo entendeu? Que ele, na verdade, fluidificou aquela água para que o casamento não passasse por aquela necessidade da ausência da bebida alcoólica. O que vocês imaginam nessa situação? Alguém tem algum raciocínio acerca disso ou algum dado histórico para poder complementar? Passo a palavra para vocês. É água, tá, gente? Não é vinho. Ninguém, ninguém imagina, concorda, discorda, ou já leu algo diferente, algo parecido. Guilherme, eu assim, eu nunca tinha parado para pensar, mas ouvindo essa versão assim, eu acho que faz muito mais sentido, pelo menos, né? Foi o que eu pensei. Eu sempre acreditei que Jesus transformou a água em bebida alcoólica, mas analisando com as palavras do próprio Divaldo, me fez refletir. Interessante, né, Gustavo? Vocês também, a maioria deve ter ficado surpreso, né, com essa interpretação. E aí, depois do Divaldo, eu dei uma olhada também nas passagens de Kardec, né? Ele, o codificador maior, né? Ele, o maior professor aí de toda essa doutrina que tanto nos ensina, não é mesmo? E aí a água para ele é um elemento também vital, simboliza também a purificação e a renovação. Ele destaca a água como um recurso essencial, como todos eles destacam também, né? Mas também para a nossa evolução espiritual, reconhecendo a água como um presente divino para cuidarmos dela com gratidão e respeito. Vejam, eu desde pequeno sempre fui louco por água gelada. Eu adoro a água gelada, por mais mal que ela possa fazer. Que hoje, né, a medicina te ensina que a água gelada faz mal. O corpo humano, ele precisa da água na temperatura em que ela já está, ou no máximo um pouco mais fresca. Não gelada. Esse contraste da água gelada com o corpo quente não faz bem nem para a garganta, nem para os pulmões, nem para o esôfago, né? Mas eu sempre fui apaixonado por água gelada. E eu lembro de pequeno, eu às vezes perguntar para minha mãe, mãe, como que era a época em que não existia água gelada? Como que as pessoas matavam a sede? Porque para mim só água gelada matava a minha sede. E aí a minha mãe comentava comigo, falava assim: "Olha, filho, pergunta pro seu avô. Seu avô nasceu numa época que não tinha geladeira. Ele provavelmente, se não tivesse num lugar frio, de gelo e de neve, ele também não sabe o que é água gelada. Pergunta para ele." E eu perguntei para o meu avô, e meu avô falou: "Ah, água gelada para nós era uma água deixada na sombra, numa pedra geladinha, né? Numa pedra mais fresquinha, num piso mais fresco. Isso era a nossa água gelada, né? Meu avô veio do interior de São Paulo, né? Então, quando ele era pequeno, essa era a água gelada que ele tinha, lá no começo dos anos de 1900. Que ele hoje tem 97, faz 98 daqui 2 meses e está vivo ainda. E completamente lúcido para contar isso para nós. Então, ele dizia, assim como depois, né, saindo da história um pouco da água, o leite, a carne, tudo você tinha que comer fresco naquele momento. Não existia refrigerador, né, no começo do século. Então, eu sempre fui fascinado pela água gelada. Ou seja, automaticamente o meu subconsciente, cada vez que eu tomava uma água gelada, mesmo uma criança inocente, eu estava agradecendo pela água gelada. Eu mesmo me perguntava, nossa, como que era a vida sem ter água gelada? A água gelada acho que é uma das maiores dádivas de Deus. E na verdade, ela é uma dádiva do homem, né? A água é de Deus, mas o gelo dela, artificial, feito pela nossa geladeira, é parte da ciência e da evolução do ser humano. E aí o legal é que o Kardec nos convida a refletir sobre a água como um símbolo de vida e transformação, e ele traz exemplos, né? Ele traz ali no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz duas metáforas, duas lições sobre a água, a humildade e a flexibilidade. Ele diz que a água é um exemplo de humildade,
pois sempre procura o ponto mais baixo para se acomodar e fluir. Engraçado, né? Se a gente soltar água lá em cima, num declive, e ela vai descendo, ela vai se acomodar lá embaixo. Você pode colocar a escada, pode ser uma escada até o infinito. Se você colocar água lá no último degrau, ela vai descer todos lá para o pé da escada, lá para baixo. Né? Numa analogia mais séria, mais lúdica, se há alguma escada lá para o céu, se você jogar água lá em cima dela, ela prefere voltar lá para o umbral. Engraçado isso, né? Vocês verem como a água é um símbolo de humildade. Eu também nunca tinha parado para pensar dessa maneira. E aí isso mostra para nós que nós devemos aprender com a água a não buscar posições superiores, mas sim a se adaptar às circunstâncias, aceitar o nosso lugar na vida, né? Tudo tem um motivo, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Se nós estamos na vida, naquele momento, naquele lugar, daquele jeito, vivendo aquela situação, é com humildade que a gente vai vivê-la, assim como a água. E aí ele também traz a flexibilidade. Diz também que é um exemplo de flexibilidade, pois ela se adapta a qualquer recipiente e pode assumir diferentes formas. Lembram? O líquido, o sólido e o gasoso. Da mesma forma, devemos ser flexíveis e adaptáveis em nossas vidas, aceitando as mudanças e nos ajustando às diferentes situações que encontramos. Então, hoje, nós moramos em determinado lugar, amanhã precisamos morar em outro lugar, vamos nos adaptar. Se eu tirar a água dessa garrafinha e colocar ela num copo, ela vai se adaptar ao formato do copo. Então, a água também é um símbolo de flexibilidade, deixa para nós essa reflexão. Então, Kardec conclui que, assim como a água é essencial para a vida na Terra, a humildade e a flexibilidade são essenciais para a nossa evolução espiritual. Porque a gente precisa aceitar aquilo que a gente vive. A gente precisa acreditar que tudo tem um motivo, tudo tem um propósito. E seguir em frente, seja ele qual for. Sempre com humildade. Por mais certo que as coisas aconteçam, por maior que seja o sucesso que a gente conquiste, a humildade não pode ser deixada de lado. E aí, caminhando já para o final, pessoal, tem mais 2 slides só. Esse mais um. A água na perspectiva espiritual de uma forma geral. Diversas tradições espirituais ao redor do mundo reconhecem a água como um elemento sagrado e simbólico, não só a nossa doutrina. Na perspectiva espiritual, a água representa a purificação, a renovação e a vida. Ela também é vista como um canal de conexão com o divino, capaz de dissolver energias negativas e elevar a nossa vibração. O que eu queria falar aqui nesse parágrafo que eu acabei de ler, e eu vi isso no Instagram, na rede social, outro dia, sobre meditação, né? A prática de meditar. Se todos nós soubéssemos que durante o banho, né? Eu sou o louco do banho, a Lu sabe aqui, se deixar eu tomo 3, 4 banhos por dia. No calor, então, é pior ainda. Se deixar, ela fala, mas você vai tomar banho de novo? Ah, só vou tomar uma ducha, só vou passar uma água no corpo. Eu adoro tomar um banho. Adoro a água caindo no corpo, seja quente ou seja fria, dependente da estação do ano. Mas o que a gente tem que imaginar? Que a água tá assim como uma cachoeira. Vocês concordam? A água tá limpando. A água tá levando a energia. A água tá lavando aquela energia que está toda presa em nós. Ou seja, se fisicamente a água já está fazendo aquele trabalho, por que a gente não potencializa ela com a nossa mente, com o nosso psicológico? Por que em todo banho nós não tomamos o banho fazendo uma oração? Se fizermos isso, o banho passa a ser uma meditação. É como se nós meditássemos. Quantos de nós aqui, eu garanto que vocês já passaram por isso, tiveram insights durante o banho? Preocupado com alguma coisa, ou até empolgado com alguma coisa, ou com uma boa intenção, querendo às vezes dar um presente, montar uma palestra, surpreender uma equipe de funcionários, pais, filhos. Quantas vezes a gente, na hora do banho, veio a ideia? Puta que pariu, eu tava tomando banho, veio a ideia. Nossa Senhora! Ou dos problemas.
A gente estava afogado no problema, pensando lá o dia inteiro, pensando naquele problema. Aí você chega em casa, vai tomar um banho, vem a luz, vem a solução do problema na sua cabeça, fala, putz, por que que eu não pensei nisso? Vou fazer isso. Não é por acaso, gente. É porque a água está conduzindo aquela energia. Ela está reciclando a nossa energia, ela está trazendo para nós a oportunidade de se conectar de novo com o divino, de limpar, às vezes, as mazelas no nosso perispírito, de limpar nosso psicológico. Então, eu adotei essa prática, depois que eu vi isso já, acho que há 1 ano, 2 anos atrás, já a vida toda eu gostei de banho, mas depois que eu fiz isso, eu passei a transformar principalmente o meu banho matinal, eu faço todas as minhas orações ali no banho. Muitas vezes eu fazia as minhas orações quando eu abri o olho na cama, e por vezes eu perdi a hora, porque aí você acaba ficando sonolento novamente. Eu passei a adotar essa prática. Acordo, quando eu vou tomar o banho para começar o dia, é ali que eu faço todas as minhas orações. É ali que eu tento assimilar tudo aquilo que durante o sono o nosso espírito possa ter visto ou vivido, e é ali que eu peço as minhas proteções, é ali que eu rezo para todas as pessoas que eu gostaria de rezar, e é ali que eu peço para começar o meu dia e segui-lo em paz, em nome de Jesus, né? Em nome de Cristo, em nome do amor, em nome da paz. É ali no banho que eu penso, vou sair de casa hoje, vou representar o amor de Cristo para todos os lugares que eu for. Vou evitar falar palavrão, vou evitar desejar o mal dos outros, vou evitar ter a sensação de raiva, de ódio, de rancor dentro de mim. E aí adotei essa prática. E lógico, à noite, quando eu chego do trabalho, vou tomar um banho, às vezes antes de dormir, pôr o pijama, faço de novo as minhas orações, mas aí eu só agradeço o dia que eu tive. De manhã eu construo o meu dia psicologicamente falando, construo ele pensando, utilizando aquele momento para meditar antes de iniciar o dia de trabalho, aquelas horas que a gente vai estar fora da nossa casa trabalhando. E à noite não, à noite eu utilizo só para limpar as energias do dia e agradecer o dia que eu vivi. E aí, uma das passagens bíblicas, né, Jesus utiliza a água como metáfora. Ele fala lá em João, capítulo 4, versículo 14, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. E depois ele complementa: é pelo contrário. A água que eu lhe der é que se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Então não é aquela água material que Jesus, só precisava tomar uma água que resolvesse. Não. É a gente transformar a água que entra na gente, utilizar o corpo, utilizar a água que nós já temos mais de 60% aí do corpo de água, para que ela gere boas energias, para que nós saiamos na rua como uma garrafa de água fluidificada. Porque a água é a origem da vida e o elemento de regeneração corporal e espiritual. É o símbolo da fertilidade, da pureza, da sabedoria e da virtude. Para encerrar, deixa eu tirar aqui. Vamos, se mexe, filho. Eu pus a câmera com vocês aqui, não consigo ler a última. E ele não quer mais sair. Ah, saiu. Pronto, agora foi. A água como elemento de cura e equilíbrio. Purificação, remoção das impurezas e energias negativas. Isso que nós estávamos falando agora há pouco. Renovação, processo de revitalização e transformação, principalmente quando a gente ingere a água. E o equilíbrio, harmonização e restabelecimento da energia. É a união dessa água. Então vejam, purificação, remoção das impurezas e energias negativas. É o exemplo do banho, de uma cachoeira, de uma água corrente. É o exemplo que muitas pessoas falam: nossa, tomar um banho de mar limpa as energias. É isso, é a purificação. Aí a renovação, é o processo de revitalização e transformação. É quando nós ingerirmos a água, pensar na água que a gente está ingerindo, fluidificar essa água. E o equilíbrio é a harmonização, quando essa água entrar, se misturar com nossa água pessoal, a água do nosso corpo, e nós fazermos dela algo melhor todos os dias. Certo, gente? Deixa eu ver aqui, deu 1 hora, acho que deu 1 hora cravada, hein? E aí eu agradeço a presença de vocês, a paciência em me ouvir. Eu sei que eu falo bastante, mas
Eu achei muito legal a gente falar sobre a água em todas essas facetas que essa bênção divina da natureza nos oferece.